Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Que grande privilégio nos reunirmos aqui no culto solene, na Assembleia dos Santos, para ouvir o Deus da palavra e a palavra de Deus. Que nós possamos então cultuá-lo, como nós estudamos pela manhã, com todo o nosso coração, em espírito e em verdade, conforme as verdades reveladas na sua palavra. O doutor Martin Lloyd Jones, em sua exposição da Epístola de Paulo aos Romanos, à medida em que ele foi fazer a abertura dos estudos, ele disse uma frase muito importante para nós hoje aqui. Ele disse: eu sou daqueles que entendem que estudar a palavra de Deus é adorar a Deus. Então, à medida que nós estamos estudando, examinando as Escrituras, que vocês conservem uma atitude de adoração e que à medida que nós vamos falar do Santo Livro de Deus, da Palavra de Deus, também estejamos prostrados nessa atitude de adoração. Amém, meus amados irmãos? Nós então daremos sequência à nossa série de mensagens sobre a salvação e nós chegamos hoje à nossa quarta mensagem. O título da mensagem de hoje é A Missão do Salvador. A primeira mensagem foi sobre a necessidade da salvação, a segunda foi a promessa do Salvador, a terceira foi a vinda do Salvador, e hoje, depois que o Salvador veio, nós vamos buscar estudar na palavra de Deus qual é a sua missão, o que ele veio fazer. Para isso eu escolhi o texto de Lucas, capítulo 19, versículo 10. Eu peço por favor que os irmãos abram as suas Bíblias lá. Evangelho segundo Lucas, capítulo 19, versículo 10. Essa é uma passagem muito conhecida porque é dita pelo Senhor Jesus Cristo logo após, como nós lemos na abertura do culto, a salvação do publicano Zaqueu. Está escrito o seguinte: porque o Filho do Homem, Jesus Cristo, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Vamos a Deus em oração mais uma vez, meus irmãos. Senhor Deus, Pai nosso que estás nos céus, Santo, Santo, Santo Senhor dos Exércitos, nós invocamos o Teu nome, ó Deus bendito, como esse Deus grande, mas ainda assim o Deus presente, o Deus que condescende, o Deus que se inclina para abençoar o nosso povo. A Tua palavra nos diz que o Senhor está aqui, que o Senhor está no meio de nós, para nos abençoar, para nos exortar, para nos consolar, para nos edificar, para nos abençoar com a Sua presença gloriosa. Ó Senhor, eu te peço, faz essa presença, ó Deus, sensível, perceptível para nós, ó Deus, que à medida que nós vamos lendo a Tua palavra, explicando a Tua palavra, expondo o Teu Evangelho, ó Senhor, que isso não seja feito apenas em palavras, mas em poder, que pelo Teu Espírito Santo o Senhor opere em nossos corações, primeiramente no meu, ó Pai, quebrantando-me, fazendo-me sensível à mensagem, ó Pai, que eu tenho para os meus irmãos nessa noite, que eu creio que não veio de mim, não vem do meu coração, da minha inteligência, ó Pai. Ah, Senhor, mas é da Tua palavra. Ó Senhor, dá-me então ousadia, dá-me graça para pregar aquilo que está escrito. Senhor, também quanto aos meus irmãos, eu peço que o Senhor tire deles, ó Pai, todo espírito de indiferença, toda dureza de coração. Ó Senhor, que o Senhor lhes dê a urgência que a Sua mensagem requer, que o Senhor, ó Pai, dê a eles, ó Pai, aquilo que o Senhor ordena em Sua palavra.
fé, arrependimento, para que possamos ver, ó Pai, se é da tua vontade, ó Deus, mas eu lhe peço, Senhor, Senhor, o teu braço operando aqui essa noite, trazendo, ó Pai, salvação, renovo espiritual, animando e dando-nos, ó Deus, o resultado da salvação, uma alegria nessa salvação que o nosso Senhor Jesus Cristo traz, uma disposição em obedecer à palavra que nós cremos, ó Senhor, para que possamos viver verdadeiramente uma vida, ó Deus, de adoradores, ó Pai amado, que possamos ser salvos, ó Pai, e viver como os tais, que professam o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ajuda-nos, ó Pai, pois nós somos pecadores, ó Deus. Ó Senhor, quanta hipocrisia há em nós. Senhor, mas a tua palavra diz que o Senhor veio justamente salvar esses pecadores. Salva-nos dos nossos pecados, ó Deus, e santifica-nos em Cristo Jesus. É o que nós te pedimos, ó Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, e oramos, ó Pai. Contudo seja feito não como queremos, ó Deus, mas como tu queres, ó Pai. Nós esperamos grandes coisas de ti, ó Deus. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Amados, a Escritura declara em Mateus 1, 21, que o nome do Salvador seria Jesus, porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Tendo Jesus o nome de Salvador, ele nos dá uma ideia clara do seu caráter e da sua missão. Ele é Jesus, ou seja, ele é o Salvador. Após encarnar no ventre de Maria e vir ao mundo como um frágil bebê e viver assim até os seus cerca de 30 anos de idade, como diz Lucas 3, 23, o Senhor Jesus viveu aparentemente como um homem comum, exceto pelo um fato singular. Ele nunca cometeu um único pecado, mas passou a sua vida inteira se preparando para aquele momento em que, como um cordeiro de Deus, ele se entregaria a si mesmo como oferta pelo pecado, para tirar o pecado do mundo, onde ele consumaria a sua obra como Salvador dos pecadores. No seu Evangelho, no capítulo 1, nos versículos de 9 a 15, o evangelista Marcos, ele nos revela que logo após Jesus ser batizado, ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo durante 40 dias. E logo após, o versículo 14 do capítulo 1 de Marcos diz que Jesus então foi para a Galileia pregando o evangelho do reino de Deus. E Marcos nos revela, pelo seu evangelho, seu relato biográfico de Jesus, não apenas que Jesus saiu a pregar, ele nos revela não apenas que Jesus era um pregador, mas ele nos revela qual era a pregação de Jesus. E Marcos resume a pregação de Jesus com as seguintes palavras, que está em Marcos 1,15. Ele revela Jesus dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Esse é o resumo que Marcos nos dá da pregação de Jesus. Marcos não está dizendo que Jesus repetiu essas palavras à exaustão, que toda hora que Jesus abria a sua boca, ele dizia: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. O tempo está cumprido. Ele não ficava repetindo essas palavras à exaustão, mas isso aqui é o resumo inspirado de quais eram as principais ênfases da mensagem do Senhor Jesus. Assim como Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2, em que ele vai declarar que se propôs saber entre os coríntios nada senão Cristo e este crucificado, ele não queria dizer ali que ele toda hora falava Cristo e Cristo crucificado. O irmão perguntava algo acerca do seu casamento e ele falava: eu não posso responder nada sobre isso, eu só posso falar sobre Cristo e Cristo crucificado. Não é isso.
Mas o que tanto Paulo quer dizer quando ele disse que só pregava a Cristo e esse crucificado, e o que o Marcos quer dizer, que a mensagem de Jesus poderia ser resumida nessas palavras, é que essa era a ênfase das palavras dele. Isso aqui era aquilo que resumia a pregação de Cristo. A pregação de Cristo, então, era acerca do reino de Deus e de como se entraria nesse reino, por meio da fé e por meio do arrependimento. Ele vem como um pregador, como um missionário, e por meio da sua pregação, ele mostra o meio de salvação. Nós vemos assim, então, que a mensagem de Jesus, ela era composta resumidamente por duas partes. Um alerta urgente e uma ordem soberana. Primeiramente, vamos ver algo acerca desse alerta urgente. Ele é dito nas palavras: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Primeiramente, nós temos aqui um alerta urgente. O tempo está cumprido, ou seja, a plenitude dos tempos. Como diz Gálatas 4:5, em que o apóstolo segue dizendo: nessa plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. A espera, então, finalmente terminou. Aquele de quem as profecias do Antigo Testamento falaram, chegou. Aquele que foi prefigurado por Enoque, por Melquisedeque e por vários outros tipos e sombras do Antigo Testamento, chegou. Aquele que é maior do que Salomão, chegou. O tempo está cumprido. As promessas acerca da vinda do Salvador estão sendo cumpridas. Aquele era o tempo certo. Era o dia da salvação. Era o tempo de Deus para a salvação do seu povo. O hoje de Cristo para a salvação das suas ovelhas. O tempo está cumprido. Não há mais tempo a perder. É agora. É uma mensagem urgente. Se alguém dissesse, não, é depois. Jesus Cristo, não, é agora. O Evangelho, quando ele é proclamado a nós, ele traz esse senso de urgência. Não dá para você dizer, eu vou pensar a respeito disso. Não, ele chega como um ultimato. O tempo está cumprido. É agora, é hoje. Hoje, se ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçam seus corações. Ou seja, recebam, abracem, creiam. É nada menos do que isso, do que a mensagem do Evangelho exige de nós. Ela nos traz um alerta urgente. É agora, é hoje. Ela nos traz também, na segunda parte, um alerta acerca do reino de Deus. O Senhor Jesus Cristo diz: o reino de Deus está próximo. Aquele reino que só entrarão os que nascerem de novo. O reino de Deus está próximo. Conforme as palavras de Jesus a Nicodemos, em João 3, versículos 3 e 5, só podemos entrar nesse reino por meio do nascimento espiritual, do novo nascimento, do reino da regeneração. Portanto, esse reino de Deus não é um reino físico, mas é um reino que se entra por novo nascimento. É um reino extraordinário, é um reino espiritual, e só podemos entrar nele de maneira espiritual. Jesus então proclama as realidades do seu reino espiritual que estava sendo proclamado por ele. E como se poderia entrar nesse reino, nós veremos a seguir. Mas o reino de Deus está presente. E nós somos então conclamados a entrar nele por meio de uma ordem. Veja, se nós somos chamados a entrar no reino, e o próprio rei é quem nos conclama a entrar nesse reino, então essa ordem é uma ordem soberana. E ele nos ordena duas coisas, por meio das quais nós podemos entrar nesse reino. Ele diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. Para quem é essa ordem? Para todos. Para todos. Quem obedecer a essa ordem entrará no reino e será salvo. Qualquer pessoa que se recusar a dar ouvidos, a obedecer a essa ordem, ficará de fora do reino. Será condenado. Não há ninguém que escape desse reino.
crentes ou de crentes, o cristão, o judeu, o muçulmano, o ateu, para todos essa mensagem é dirigida, para eles e para vocês todos. Quem atender a essa ordem será salvo. Quem a desprezá-la será condenado. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus então introduz as pessoas no seu reino por meio do novo nascimento espiritual. Mas como tudo que é espiritual, e isso aqui não foge à regra, isso também é invisível. Ou seja, ninguém pode ver com os olhos se alguém nasceu de novo ou não, se alguém entrou nesse reino ou não, se a pessoa for levada a considerar apenas essa ação soberana de Deus em dar o novo nascimento, a ação soberana do Espírito de soprar onde quer e regenerar quem Ele quer, nós não temos como saber quem nasceu de novo ou não. Como é que um pecador morto em delitos e pecados passou da morte para a vida e foi transportado do reino das trevas de Satanás para o reino de Deus, para o reino do seu Filho amado. Nós não temos como saber, mas os reinos de Deus, esses que são participantes desse reino, os súditos desse reino, não são marcados apenas por essa obra espiritual, interior, soberana de Deus em seus corações, pela regeneração. Eles são marcados também por uma característica exterior. Eles creem e eles se arrependem, ou seja, eles se convertem. O que é o novo nascimento? É a regeneração, é uma obra interior e invisível. Mas aqueles que são regenerados, eles creem e se convertem, eles creem e se arrependem, ou seja, eles se convertem. E a conversão aqui é algo visível, é algo exterior, porque vem acompanhado de obras. Quem são essas pessoas que fazem parte desse reino? São aquelas que foram regeneradas soberanamente e demonstram essa regeneração por meio de uma conversão. Eles são crentes, eles se arrependeram, eles deixaram de oferecer os seus membros como instrumentos do pecado, estão agora oferecendo os seus membros como instrumentos da justiça para a santificação. Jesus então proclama esse reino. Todo aquele que verdadeiramente creu e se arrependeu, ele também, nós podemos inferir, creu, foi regenerado, convertido e acrescentado no reino de Deus. Porém, o contrário também é verdadeiro. Ninguém que ainda não creu, ninguém que ainda se arrependeu, pode fazer parte do reino de Deus. Nós não herdamos esse reino por causa de carne ou sangue, mas nós herdamos por meio da conversão, por meio do arrependimento e por meio da fé. Se nós sabemos de alguém que não é crente e que não se arrependeu dos seus pecados, nós estamos diante de alguém que não é membro, não é súdito, não é cidadão do reino de Deus, mas permanece sendo um cidadão do reino das trevas, um súdito de Satanás, o príncipe deste mundo. Tem uma mensagem mais séria do que essa? Tem uma mensagem mais solene do que essa? Nós não estamos falando apenas de vida ou morte, mas nós estamos falando de vida eterna e de morte eterna. Nós estamos falando de passar a eternidade em bem-aventurança com Cristo no céu, ou passar a eternidade em tormentos ao lado de Satanás e seus demônios no inferno. Nada é mais solene do que a mensagem do Evangelho. Eu estou falando das almas de vocês, das almas dos seus filhos, das almas dos seus parentes. Levem essa mensagem muito a sério, sobretudo para suas próprias almas. Que mensagem solene a mensagem que Jesus traz. Que mensagem sublime. Ninguém no mundo teve uma missão tão sublime como a missão do Senhor Jesus Cristo. E a sublimidade dessa missão, a grandiosidade dessa missão, pode ser vista na grandiosidade dessa mensagem. Pois ninguém poderia trazer uma mensagem de salvação como ele trouxe, com o peso que ele trouxe, com a autoridade que ele trouxe. Não nos espanta então que quando ele acabava de falar, como aconteceu no Sermão do Monte, as pessoas se admiravam e diziam, ele fala como quem tem autoridade. Sua palavra é muito poderosa. A sua missão é muito sublime. Portanto, essa pregação de Jesus que nós encontramos aqui
em Marcos, ela é, por assim dizer, o resumo de toda a pregação de Jesus daí por diante no Evangelho. Essa pregação, então, é o principal meio pelo qual ele cumpre a sua missão. E qual é a missão? Se nós encontramos um breve resumo da pregação de Jesus em Marcos 1,15, nós encontramos o equivalente, um breve resumo da sua missão aqui em Lucas 10,19. Lucas diz que o Filho do Homem veio para buscar e para salvar o que se havia perdido. Esse é um resumo da missão de Jesus. Para que ele se encarnou, para que ele viveu uma vida em obediência ao Pai, para que ele pregou, para que ele foi à cruz, ressuscitou, desceu ao inferno, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à destra do Pai. Para quê? Para buscar e salvar o que se havia perdido. É interessante que aqui está no singular, não é? Porque não diz os que se haviam perdidos, mas o que? Para que essa mensagem seja bem aplicada a você. Para que quando ele diga o que se havia perdido, você fale, era eu. Sou eu esse. Sou eu que me havia perdido. Tendo isso em mente, então, vamos agora analisar aqui o texto de Lucas 19, em que nós vemos a salvação do publicano Zaqueu, como Jesus cumpriu a sua missão ao salvá-lo. Abramos então as nossas Bíblias em Lucas 19. Vamos começar a partir do versículo 1. No versículo 1, então, nós lemos o seguinte, de Lucas 19. Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. Um publicano aqui, naquele tempo, nos tempos de Jesus, era um cobrador de impostos. E a sua grande fama era de serem ladrões. Geralmente eram judeus que estavam a serviço dos romanos, que era o império que estava escravizando Israel naquele período. Geralmente eles eram vistos como traidores, como aqueles que estão trabalhando para os inimigos. Eles não apenas cobravam o que era justo, mas eram conhecidos por cobrarem suborno, por serem corruptos, por cobrarem mais do que era devido. Em uma linguagem bem simples e direta, eles eram ladrões. Então, quando a Bíblia nos diz que ele era um publicano, ela está nos dizendo, ele era um ladrão. Ele era um homem que vivia a quebrar a lei de Deus. Ele era um pecador. É interessante aqui que nessa passagem, nesses 2 versículos, eu queria chamar a atenção para os irmãos. 3 nomes, pois eu sinto que eles, como nós temos feito aqui durante a pregação, eles resumem a missão do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, eu quero chamar a atenção para o nome Jesus. O que significa Jesus? Significa o Salvador. O seu nome será Jesus porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus significa Yahvé salva. Ele é o Salvador. O segundo nome que eu quero chamar a atenção dos irmãos é Jericó. É interessante que essa palavra Jericó, essa cidade, ela recebe destaque pela primeira vez na Bíblia por ser uma cidade anatematizada. Uma cidade que recebeu um anátema de Deus. Uma cidade conhecida por ser uma cidade amaldiçoada. É isso que nós vemos ali no relato de Josué. Quando o povo de Deus saiu do Egito, peregrinou no deserto e foi entrar na terra prometida, Canaã, a primeira cidade que estava ali no caminho para a conquista de Canaã era Jericó. E por ser a primeira cidade, Deus disse o seguinte: vocês vão destruir essa cidade totalmente. Mas totalmente, vocês não vão pegar nada dela. Ela é uma anátema. Ela está completamente devotada a Deus. Tudo que tiver nessa cidade vocês vão destruir. Até os animais vocês vão destruir. E tudo que tiver nessa cidade vocês vão destruir completamente, como anátema, como uma maldição de Deus. Então eles começaram a conquistar Canaã por meio dessa cidade que foi amaldiçoada para Deus. E a título de curiosidade,
Foi nessa cidade que se deu aquele caso emblemático da Bíblia, em que Acã, sabendo que a cidade era amaldiçoada, que todo aquele despojo estava interditado, foi lá e pegou daqueles bens e acabou atraindo maldição, não apenas para si mesmo, mas para todo o povo, e trazendo ruína para si próprio. Depois nós temos o terceiro nome aqui, que é Zaqueu. O que Zaqueu significa? Puro e justo. Vem da palavra Zacaios. Puro e justo. Esse era Zaqueu. Um nome bem sugestivo, mas que em nada condizia com a realidade, pois segundo a própria confissão posterior de Zaqueu, ele era um ladrão, ele era um furtador, como Acã. Por fora, ele podia ter uma capa de pureza e justiça, mas por dentro, ele escondia um coração de Acã, um coração impuro e um coração injusto. Então eu creio que esses três nomes nos dão um vislumbre da missão do Salvador ali em Jericó, enquanto ele salva Zaqueu. Ele vem ao mundo como Salvador, a um local amaldiçoado, para buscar e salvar um pecador perdido e transformá-lo em alguém puro e justo, verdadeiramente, por meio do seu evangelho. Então o texto segue dizendo, nos versículos 3 e 4, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura, já que Zaqueu era um homem baixo. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava ou a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. Sabendo então que Jesus ia passar por ali, e tendo um desejo de vê-lo, Zaqueu vai e sobe em uma árvore, pois sabia que Jesus Cristo ia passar ali. É interessante, Zaqueu sente-se atraído por Cristo. Algo interessante no texto é que praticamente multidões se sentiam atraídas por Cristo. Onde Cristo estava, ele era como um imã, atraía as pessoas, a multidão afluía, o apertavam, todos queriam vê-lo, até mesmo reis como Herodes queriam vê-lo. Mas a Bíblia fala de alguém especial, de um homem Zaqueu, fala de uma atração especial que ele estava sentindo por Cristo, desejando vê-lo, sabendo que Jesus estava ali e mais ou menos por onde passaria. Ele não pensou simplesmente como alguns fariam, não, a multidão é muito grande, eu sou baixo, eu não vou consegui-lo, deixe para depois, outro dia, quem sabe em outra oportunidade. Não, o Espírito Santo o conduziu a subir numa árvore, pois dali ele veria Cristo. É algo tão simples, não é? Mas quando nós estamos sendo atraídos a Cristo pelo Espírito Santo, o Senhor sempre fará com que nós vençamos todas as barreiras, de maneira doce, de maneira simples, de maneira ingênua, aos nossos olhos frágil, despretensiosa. O Senhor começa a obra de salvação em nossas vidas. Zaqueu está em cima da figueira para ver Jesus. Mas no versículo 5 nós lemos: e quando Jesus chegou àquele lugar, debaixo da figueira, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Passagem maravilhosa. Quando nós lemos apenas o versículo 4, o que nos parece é que é Zaqueu quem está buscando a Cristo. Mas quando nós chegamos aqui no versículo 5, ele nos prova algo totalmente diferente. Não é Zaqueu que está buscando a Cristo, é Cristo que está buscando Zaqueu. Não é Zaqueu que está buscando ver a Cristo. Ele não subiu na árvore para ver a Cristo. Ele subiu na árvore para que Cristo o visse. Não era ele que estava buscando a Cristo. Não era ele que estava buscando o Salvador. Era o Salvador que estava buscando um perdido. Era o Salvador que estava buscando uma das suas ovelhas. O texto da Sagrada Escritura, então, nos apresenta um bom pastor buscando não ovelhas indefinidamente,
mas sim buscando especialmente uma ovelha, amada desde a eternidade, com amor ardente, mas que havia se perdido em seus pecados. E essa ovelha tinha nome. Como costumamos dizer, estava na ponta da língua do Salvador. Era Zaqueu. Jesus chama as suas ovelhas pelo nome, com um amor especial. Nós não somos um na multidão. Jesus nos conhece pelo nome e nos trata de maneira afetuosa assim. Ele nos ama a cada um de nós de maneira individual. Sendo o seu amor infinito, Ele ama a cada um de nós como se não houvesse mais ninguém no mundo para amar. Ele ama completamente as suas ovelhas. E Ele as chama pelo nome, esse pecador, miserável, desgraçado, ladrão, roubador, um Acã que merecia ser amaldiçoado. É amado. É chamado. O Senhor Jesus Cristo direciona a sua misericórdia para ele e diz: Zaqueu, eu estava procurando você. Eu vim aqui lhe buscar. Eu vim ao mundo atrás de pecadores como você. Eu vim salvar e buscar você, perdido, Zaqueu. Assim Cristo fala com cada um de nós. Eu vim buscar e salvar você, Silvano. Você, Raquel. Vim buscá-los e salvá-los, não como um na multidão, mas alguém especial. Eu chamo pelo nome, para fazer de você um Zaqueu verdadeiro, uma pessoa pura e santa, salva por meio de Cristo Jesus. O versículo 6 nos revela então a reação de Zaqueu. E apressando-se, desceu e recebeu a Jesus alegremente, com alegria. Até aquele momento de sua vida, Zaqueu havia vivido como uma ovelha perdida, como um desgarrado, fazendo apenas a sua própria vontade, se lameando dos seus pecados como um porco. Mas no momento em que ele ouviu a voz do seu pastor, então a sua atitude foi imediata. Zaqueu respondeu ao chamado de Cristo e o seguiu imediatamente, como está escrito em João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Esta é a única reação que nos permite descobrir quem é uma ovelha de Cristo e quem são aqueles que pertencem a Deus. Ou seja, eles ouvem o chamado de Cristo. Eles ouvem a palavra de Deus, como diz João 8,47. Prestem atenção, meus amados. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Jesus Cristo está dizendo. Por isso vós não as escutais. Ele está falando aos fariseus. Porque não sois de Deus. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. E Jesus diz aos fariseus: por isso vós não escutais. Porque não sois das minhas ovelhas. Porque vocês não são de Deus. Quem não escuta a palavra de Deus, não importa que desculpas possa alegar para não fazer isso. Mas com isso, essa pessoa está apresentando a grande característica daqueles que não são ovelhas de Cristo. Daqueles que não pertencem a Deus. Ou seja, eles não escutam a palavra de Deus. Você já se deparou com uma situação como essa, em que você quer provar algo da palavra de Deus e a pessoa não aceita? Não tem meio da pessoa aceitar. Você lê na Bíblia para ela e fala: mas não sou eu que estou falando,
É a Bíblia que está dizendo. Não, mas a sua interpretação é muito radical. Eu não estou interpretando, eu estou lendo o que a Bíblia está dizendo. Não, eu sei que a Bíblia está dizendo isso e que essa é a lei de Deus, mas Deus tem perdão, Deus tem misericórdia de nós, Deus é amor, Deus não vai fazer isso. E ela usa de todos os meios para não ouvir a palavra de Deus, segundo não o que eu estou dizendo, mas segundo o que a Bíblia está dizendo, o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo. Quem não ouve a palavra de Deus é porque não pertence a Deus. Porque a grande característica daqueles que pertencem a Deus é porque eles escutam a palavra de Deus. Nós vemos isso na vida de Zaqueu. Quando Jesus Cristo dirige a sua palavra a Zaqueu, o que Zaqueu faz? Mestre, agora não. Senhor Jesus, sim, eu vou. E não foi, ficou lá em cima da árvore. Não. Há uma audição pronta. Uma obediência imediata. Ele ouve a Deus, ele obedece à palavra de Deus, ele atende o chamado de Cristo. O que acontece, então, quando nós ouvimos a palavra de Cristo e o seguimos, como Zaqueu fez? O texto diz: e apressando-se desceu e recebeu alegremente. Qual o resultado de quando nós ouvimos a palavra de Deus e a obedecemos? Alegria. Alegria. Uma alegria profunda. Uma alegria e uma paz que excedem todo o entendimento, a qual a Bíblia chama de a alegria da salvação. O resultado de receber a Cristo, coloque isso nas suas mentes, escrevam isso na tábua dos seus corações, é a alegria. Algumas pessoas pensam que se elas receberem a Cristo de todo o seu coração, isso vai de alguma forma expulsar a alegria, como se receber a Cristo fosse algo incompatível com a alegria. Como se ter a Cristo é o mesmo que ser triste, cabisbaixo, mal-humorado, sisudo. Ter a Cristo não é algo que combina com ter alegria. Mas a Bíblia nos apresenta justamente o oposto. Ter a Cristo é ter alegria. Ser cristão, crente em Cristo, é ser alegre. Não apenas isso, mas ela vai nos mostrar que só existe um meio de ser feliz. Bem-aventurado, abençoado, ter a verdadeira felicidade. Crer em Cristo. Receber a sua palavra. Rejeitar a Cristo, portanto, é rejeitar a alegria. Pois somente em Cristo nós temos a verdadeira alegria. Verdadeiramente felizes são os que recebem a Cristo. Felizes aqui e agora, e felizes por toda a eternidade. Qual o problema das felicidades deste mundo? Qual o problema da felicidade que o pecado nos dá? Que os prazeres ilícitos nos dão? Que os prazeres fora de Cristo? Os prazeres contrários à palavra de Deus? Não é que eles não nos dão um prazer, nos dão prazer. Mas é um prazer muito momentâneo. A Bíblia diz que é como se você comesse um pão muito doce, gostoso, mas quando você estivesse mastigando o pão, aquele pão se transformasse em pedras. E você começa a mastigar pedra. Na sua boca pode se fazer como mel, e ali é gostoso, mas em breve no seu ventre se fará como fel. O problema das alegrias mundanas é que todas elas são como uma flor, passam, murcham e muito rapidamente. Mas aqueles que recebem a Cristo são verdadeiramente felizes. Zaqueu se alegrou com o dinheiro que ele tinha. Era um motivo de alegria para ele. Era aquilo que ele mais queria, era o seu ídolo. Ele vivia para roubar os outros, para conseguir mais dinheiro, para, como ele julgava, ser cada vez mais feliz. Mas quando ele encontrou a Cristo, ele vai e abre mão de todas as alegrias fúteis dele. E recebe a Cristo depressa, alegre, com todo o seu coração. Por que nós não estamos, amados, mais devotados a Cristo? Porque nós julgamos que isso não vai trazer muita alegria. Que isso não é o melhor. O celular dá um entretenimento, eu vou saber das notícias, eu vou me informar aqui, eu vou me divertir. Orar
Não estou dizendo que não é bom, mas deixa para depois. E nós vamos rejeitando a Cristo assim. Por quê? É Satanás e nosso pecado que nos enganam a não termos essa atitude de Zaqueu, a nos afastarmos de Cristo, a nos afastarmos da verdadeira felicidade. Meus irmãos, recebamos a lição de Zaqueu. Sejamos prontos a ouvir a voz de Cristo. O resultado disso, sem dúvida, será alegria. Nunca ninguém confiou em Cristo e foi envergonhado. Mas aqueles que creram em Cristo, o seu ventre se fez como uma fonte a jorrar para a vida eterna, a alegrá-los sempre. Esses são verdadeiramente como uma árvore plantada junto a ribeiros. Estão sempre viçosos, verdes, dando o seu fruto a seu tempo. Quem crê em Cristo é feliz aqui e para sempre, verdadeiramente bem-aventurado, como Zaqueu. Em seguida, no versículo 7, vejam a reação das pessoas que estavam ao redor presenciando essa cena. E vendo todos isto, a multidão ao redor, murmuravam, dizendo a respeito de Jesus, quando ele foi para a casa de Zaqueu, que ele entrara para ser o hóspede, o convidado de um homem pecador, de um ladrão. Qual é a grande característica daqueles que não pertencem a Deus? Eles não ouvem a palavra de Deus. Mas não somente isso. Eles não apenas rejeitam a palavra de Deus, mas eles também, em seguida, passam a rejeitar o pregador, aquele que proclama a palavra de Deus. Em vez de ouvirem a palavra de Deus, como Zaqueu, eles começam a colocar defeitos no pregador para rejeitá-lo. Está vendo? Esse homem, se ele fosse realmente de Deus, ele não tomaria essa atitude. Ele está entrando para a casa de um pecador, ele está tendo comunhão com pecadores. Ele está se associando com um homem que quebra a lei de Deus. Olhe isso. Essa não é a atitude de um profeta. Esses que não recebem a palavra de Deus, não apenas rejeitam a palavra e colocam defeitos para rejeitar o pregador, mas eles também começam a colocar defeitos no próprio pecador, naqueles que querem ouvir a palavra de Deus. Eles vão além e começam agora a rejeitar, a criticar o próprio Zaqueu. Eles dizem, um homem pecador, como se eles dissessem mais ou menos assim, mas você, Zaqueu, depois de tudo que você fez, depois de cometer todos os pecados que você já cometeu, agora você quer obedecer à palavra de Deus, depois dessa vida de pecados, dessa hipocrisia, de fazer isso, de fazer aquilo, agora você quer ouvir a palavra de Deus. Você, Zaqueu. Os que não ouvem a palavra de Deus, eles não entram no reino de Deus. E se sentem irritados, constrangidos, incomodados, porque os outros estão entrando. E pela graça de Deus, amados, não haja ninguém aqui assim. Mas recebam a palavra de Deus para que vocês sejam salvos. O versículo 8, então, vai mostrar a reação de Zaqueu quando Jesus Cristo vai até sua casa. Versículo 8, no meio do banquete, enquanto Zaqueu está lá, festejando com Cristo, é dito, e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Zaqueu se levanta no meio do povo, olha para Jesus e diz a Jesus, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, o restituo quadriplicado. Veja, amados, a prova da genuinidade da fé de Zaqueu e da sua salvação foram as suas obras. E veja, ele não ficou dizendo, Senhor, eu vou fazer um cálculo aqui para ver se eu roubei alguém. E se eu roubei, eu vou fazer o meu máximo. Não estou dizendo que eu vou fazer, Jesus. Mas eu vou fazer o meu máximo para tentar fazer tudo o que está ao meu alcance. Todas aquele linguajar que as pessoas usam quando elas não querem fazer uma coisa, né? Quando elas não querem se comprometer. Eu vou fazer o meu máximo para restituir
todos os pecados que eu cometi, para tentar ressarcir aqueles a quem eu defraudei. Não! Zaqueu, ele fala com o ímpio: eu vou devolver, eu vou dar metade dos meus bens ao pobre, e eu vou buscar todos aqueles a quem eu defraudei, vou restituir quadriplicado. Por quê quadriplicado? Porque a lei mandava. Quando um ladrão roubava o outro, ele era pego em flagrante, ele tinha que restituir aquele bem quadriplicado. Se ele roubou uma ovelha, foi pego com aquela ovelha, ele tinha que pegar 4 ovelhas dele e dar para aquele homem. Zaqueu está dizendo: o Senhor me pegou em flagrante. Eu sou um ladrão. Eu estou nu diante da tua presença. Mas, Senhor, eu quero me arrepender. Eu quero fazer o que o Senhor me ordena. Eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Eu vou restituir. Eu vou me arrepender. Eu vou fazer essas obras dignas de arrependimento. Com isso, Zaqueu evidencia exteriormente a obra que Deus estava fazendo em seu coração interiormente. Verdadeiramente, o Senhor estava buscando Zaqueu. Zaqueu respondeu. E então mostra o seu arrependimento por meio das suas obras. Então Jesus diz nos versículos 9 e 10. E disse-lhe Jesus, interessante, não é? Zaqueu se levanta no meio da multidão, se dirige a Jesus. Jesus olha para ele e agora Jesus responde a Zaqueu. E disse-lhe Jesus: hoje, não antes, não amanhã, não na eternidade, no último dia, no julgamento, hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quem foi à casa de Zaqueu andando com as suas 2 pernas? Jesus. E quando ele chegou lá, ele disse: hoje veio salvação a essa casa. Eu vim trazendo salvação a essa casa, Zaqueu. A Bíblia vai dizer que a presença de Jesus é real no meio do seu povo. Quem dera que o Senhor Jesus Cristo viesse aqui no nosso meio hoje trazendo salvação. Hoje e não depois. Salvação dos nossos pecados, da nossa vida de negligência, da nossa vida de impureza, de injustiça, de negligência para com seus mandamentos, de relaxo para com as coisas de Deus. Ah, se fôssemos salvos dessas coisas, nós que já somos crentes, e se aqueles que nunca conheceram a Cristo pudessem verdadeiramente ver o Salvador. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Se você é uma pessoa perdida, Jesus Cristo veio salvar você. Você. São a esses que Jesus veio salvar. Até Zaqueu, que era um filho de Abraão, que era alguém que fazia parte do povo de Deus, alguém que exteriormente era crente. Zaqueu frequentava a sinagoga e provavelmente quando chegava na sinagoga, está chegando ali Zaqueu, hein? Um anel de ouro no dedo, vestes resplandecentes, é um dos homens mais ricos na cidade, prepara uma das melhores cadeiras para ele. Esse é um homem abençoado por Deus. Olha as suas posses, as suas riquezas. Era um homem que precisava de salvação. Nós podemos ser crentes exteriormente e precisarmos de salvação se ainda não tivemos um encontro real com Cristo. Ele veio buscar e salvar os perdidos, os religiosos perdidos, os que frequentam as igrejas, mas também estão perdidos, os que parecem crentes, mas não são, os que parecem filhos de Abraão, mas não são, pois não têm a fé de Abraão e nem as obras de Abraão. Jesus Cristo disse: este agora é filho de Abraão, é um daqueles que creram. Mas tudo isso só foi possível, meus amados, porque Cristo veio cumprir a sua missão. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Essa é a grande missão do Filho do Homem. Vamos agora para algumas aplicações. A primeira aplicação é que Cristo continua hoje cumprindo a sua missão.
Ele não encerrou a sua missão quando salvou Zaqueu, salvou tantos outros, salvou o centurião ao pé da cruz. Depois que ressuscitou, ascendeu aos céus e está lá agora sentado numa cadeira de descanso. Não, ele está sentado numa cadeira de majestade, num trono de glória, continuando a sua obra como intercedor e salvação dos pecadores. Por assim dizer, Cristo, por um aspecto, consumou a sua missão e, no outro aspecto, ele continua a sua missão. A missão que ele começou quando encarnou, há cerca de 2 milênios atrás. Pois ele continua chamando homens à fé e ao arrependimento. Ele continua buscando e salvando pecadores perdidos como Zaqueu. Mas quando eu digo que Cristo continua a sua missão, nós precisamos fazer 2 observações. A primeira delas, quando nós dizemos que Cristo continua a missão, não é que quando ele esteve na terra a sua missão esteve incompleta, como se ele precisasse continuá-la, pois ele não conseguiu concluí-la na terra. Não, a obra dele está consumada. Ela foi de fato, em um aspecto, consumada enquanto ele esteve entre nós. Cristo continua a sua missão. Quando nós dizemos que Cristo continua a sua missão na terra, nós estamos querendo dizer que ele continua a sua missão, preste atenção, meus amados, por meio dos seus ministros. A cabeça age na terra por meio do seu corpo, por meio dos seus membros, a igreja. Depois de ser enviado ao mundo com a missão pelo Pai, o próprio Senhor Jesus Cristo envia os seus ministros do Evangelho com a missão. Isso está em João 20, 21. Disse-lhe Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu envio a vós. Assim como eu fui enviado pelo Pai para cumprir uma missão, agora eu comissiono vocês. Agora eu envio vocês para uma missão. Quem? Os ministros do Evangelho, aqueles que proclamam a palavra de Deus. É por meio deles que Cristo continua cumprindo a sua missão. Veja, portanto, quando eu estou falando aqui, nesta noite, a quem vocês veem? Um homem frágil, falho, um pecador que também precisa de Cristo para a salvação. Mas, baseado na palavra de Deus e com a autoridade da palavra de Deus, eu posso dizer com absoluta, plena certeza, é Cristo quem está falando com vocês. É o próprio Cristo que está chamando vocês. Não sou eu, é Cristo. Pois é Cristo que me enviou aqui com essa missão, com essa comissão de dizer: creiam no Evangelho e se arrependam dos seus pecados, porque o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Deus fala por meio de seus ministros. Paulo deixa isso ainda mais claro na sua segunda epístola, no capítulo 5. Vejam as palavras fortes que são usadas aqui nessa passagem, 2 Coríntios 5, do 19 ao 21. Isto é, Deus estava em Cristo, no dia que Cristo estava na terra, reconciliando consigo mesmo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Deus estava reconciliando Zaqueu com Cristo, em Cristo, reconciliando Zaqueu consigo mesmo, não imputando a Zaqueu os pecados deles. E pôs em nós, que já fomos reconciliados e salvos, a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Nós somos embaixadores desse reino, dessa nação espiritual, dessa nação santa, desse povo adquirido. Como se Deus, por nós, através da nossa voz, rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Que palavras atordoadoras. Deus, o soberano do universo, o Criador de todas as coisas, o Deus glorioso, usa um instrumento pobre como um pecador e passa pela sua cabeça de você ver um jantar do rei da Inglaterra e lá na mesa dele você vê um vaso de barro em cima da mesa dele. Você acha que o rei da Inglaterra vai usar um vaso de barro?
Reis não usam barro. A Bíblia nos diz que no dia de Salomão tinha tanto ouro que a pedra, que a prata não tinha valor nenhum. Os reis só usam ouro, coisas preciosas para refletirem a sua grandeza. Mas nós temos um Deus que usa vasos de barro para colocar o seu tesouro. Isso é espantoso, mas o mais espantoso é que ele usa um vaso de barro, um pecador, para rogar a outro pecador que se reconcilie com ele. O Deus bendito e glorioso desce à terra, usa um instrumento frágil para ir buscar pecadores. E quando ele chega a esses pecadores, ele não diz, venha já, eu ordeno. Não, ele diz, eu rogo. Reconcilie-se comigo. Foi você que me traiu. Foi você que me ofendeu. Só você quem fez tudo de errado. Eu agi de maneira correta o tempo todo, mas você, pelo seu pecado, pela sua loucura, se afastou de mim. Mas ainda assim, volte. Volte. Eu te recebo. Eu te perdoo livremente, sua prostituta. Eu sou o marido traído. Eu recebi a vergonha e a ofensa. Mas ainda assim, eu rogo. Volte. Reconcilie-se comigo. Reate a aliança. Torne a ser meu. Que palavras carinhosas de Deus para com os pecadores. Nós rogamos da parte de Deus que vos reconciliem com Ele, pois Deus fez daquele que não conheceu o pecado, pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Quando um pecador frágil está falando, é Deus que está falando por meio dele, se ele está pregando a palavra, se ele verdadeiramente foi enviado com a autoridade divina. E nenhum de vocês pode dizer, não, William, eu acho que você não está pregando muito bem. Eu acho que a sua interpretação não é a mais correta. Eu acho que até é correto, mas vou pensar melhor nisso amanhã. Não! É hic et nunc. É aqui e agora. Deus roga a vocês, por meio de uma figura humana, frágil, se reconciliem. Recebam o Evangelho. Creiam em Cristo para que vocês sejam salvos. Creiam nele, que veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Então Cristo continua a sua missão hoje, rogando aos pecadores que se arrependam por meio de outro pecador. Cristo vos fala hoje, meus irmãos. Não ignorem a Cristo que está falando com vocês hoje. A segunda aplicação, nós só temos essa e mais uma e finalizamos. Você deve receber essa palavra então, como se o próprio Deus estivesse falando com você. É como está escrito em Lucas, capítulo 10, versículo 16. Quem ouve a voz, Jesus está dizendo aos seus discípulos, a mim me ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem me rejeita a mim, rejeita ao Pai. Quem rejeita a palavra de Deus, não ouve a palavra de Deus, seja a leitura da palavra de Deus, ou a proclamação oral da palavra de Deus, essa pessoa não tem a Deus. Essa pessoa está positivamente rejeitando a Cristo. Não adianta você dizer, não, eu sou temente a Deus, eu creio em Deus, eu amo a Deus, no meu coração, de manhãzinha eu oro, se você permanece na atitude de rejeitar Deus. Porque o fato de você não receber a palavra mostra que a sua atitude interior, final, dentro do seu coração, é uma atitude de rejeição a Deus. Quando Deus roga a você por meio de um pecador, sabe o que você diz? Não! Não quero. Agora não. Em todas as cartas que Jesus Cristo manda àquelas 7 igrejas no Apocalipse, repete-se um refrão, que é: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Deus
envia os seus embaixadores, os seus ministros. Cristo nos comissiona e o próprio Espírito Santo fala às igrejas por meio dos seus ministros. Portanto, tenhamos cuidado, meus irmãos. Temor, medo, que os nossos joelhos tremam, pois estamos diante da palavra que pode nos salvar e pode nos condenar. Pode ser a espada para cortar as nossas algemas e nos dar liberdade, ou pode ser a espada para cortar o nosso pescoço e nos matar. É por isso que o autor de Hebreus diz em Hebreus 2, 3: como escaparemos nós se negligenciarmos uma tão grande salvação? Veja o que está sendo dito a seguir. A qual, tendo sido inicialmente anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Jesus Cristo veio e anunciou a salvação, mas Jesus Cristo morreu e ascendeu aos céus, mas depois essa mensagem de salvação, que não pode ser negligenciada, foi confirmada por aqueles que ouviram. Ou seja, aqueles que ouviram trouxeram a mensagem da salvação tanto quanto o próprio Senhor Jesus Cristo, à medida que eles confirmaram aquilo que Jesus falou. Falaram a mesma coisa que Jesus, repetiram as palavras de Jesus. Eles estavam confirmando a palavra de salvação. Nenhum daquelas pessoas poderiam dizer: ah não, vou negligenciar essa mensagem, porque não foi o próprio Cristo que falou. Não! Foi o próprio Cristo que falou. Porém, ele falou por meio daqueles que a ouviram. Cristo fala na terra. Quem rejeita a palavra da igreja, rejeita a palavra de Cristo. Pois é Cristo que fala por meio dos seus servos. Tenhamos cuidado com isso, porque hoje tem uma loucura que foi engendrada na mente de Satanás pelas pessoas. Elas separam Cristo da igreja. Elas dizem assim: não, eu gosto de Cristo, mas da igreja não, né? A igreja que estraga as coisas. Porque você sabe, os religiosos são hipócritas. Cristo era amoroso. Os religiosos são assim. Os cristãos são assim. As pessoas das igrejas são assim. Mas Cristo, elas querem fazer uma oposição, um contraste. É como se eu dissesse que a sua cabeça é inimiga do seu corpo. Como se eu dissesse assim: vem aqui para a minha casa, eu te convido, homem, para você almoçar aqui conosco. Ele fala: ah, muito bem, só tem uma coisa. Ele falou: o que é? Não traga a sua esposa. Eu não suporto ela. Quando eu escuto a voz dela, eu já me sinto mal. Me dá um incômodo. Por favor, não traga. Você, como marido, iria para um lugar onde a sua esposa é rejeitada? Você veria com os bons olhos: ah, tá bom, eu entendo. Eu também não gosto da minha esposa, não. Vamos lá, eu vou mesmo assim sem ela. Não! Rejeitar minha esposa é rejeitar a mim. Uma ofensa a ela é uma ofensa a mim. Uma ofensa ao corpo é uma ofensa ao cabeça. Rejeitar a voz da igreja é rejeitar a voz de Cristo, pois a igreja apenas tem a missão de confirmar o que Cristo disse. É o que a palavra de Deus nos diz. Em terceiro lugar, assim como a missão de Jesus é buscar e resgatar o perdido, a missão da igreja também deve ser essa. O que dizem Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16. Jesus diz aos seus discípulos: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem for batizado, quem crê e for batizado, será salvo. Mas quem não crê, será condenado. Jesus Cristo diz: olha, aqui, meus discípulos, eu vim à terra e cumpri a vontade do meu Pai. Eu cumpri a missão que Ele me deu a realizar. Agora, eu tenho uma missão para vocês. Serão vocês que continuarão a minha missão. Então vão por toda a terra, busquem o perdido e salvem-no por meio da pregação do Evangelho. Todo aquele que é salvo recebe a missão de se tornar, sob a autoridade de Cristo e em obediência à missão dele, um salvador, no sentido de levar a mensagem da salvação. O que o autor de Hebreus diz? Aqueles que ouviram a mensagem inicialmente da boca do próprio Salvador, depois confirmaram essa mensagem de salvação para nós. Sejamos sinceros, amados. Você, pessoalmente, você, irmão, você, irmã,
vocês que estão presentes, respondam essa pergunta como se Cristo perguntasse: o que vocês têm feito da missão que eu dei a vocês? Como vocês têm tratado? Vocês têm se interessado por ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura? Você tem se interessado em salvar os Zaqueus de Deus que estão perdidos por aí, em seus roubos, em seus pecados? Ou você, ao ouvir essas palavras, você se excusa, dizendo assim: olha, eu não sei pregar, então não consigo fazer nada. A obra de Deus é muito vasta. Um prega, o outro apoia quem prega. Saem dois, um fala e o outro acompanha. Outro não consegue sair, ajuda com seus recursos financeiros. Outro tem uma facilidade de ensinar, outro tem uma facilidade de evangelizar. Não podemos, em nosso meio, chegar para os nossos irmãos e cobrá-los pelos dons que eles não têm. Isso é a receita certa para contendas na igreja. Eu tenho um dom e vejo que você não tem esse dom, e eu começo a repreendê-lo, a criticá-lo, porque você não tem esse dom. E você tem um dom, você percebe que eu não tenho esse dom, então você começa a me repreender e me criticar por esse dom que eu não tenho. Então nós criamos uma contenda. Ao invés de entender que nós somos colocados na igreja como um corpo, o olho não foi colocado no corpo para pegar, para andar, foi colocado no corpo para ver, então o corpo tem que ver. A mão não foi colocada para ver, foi colocada para pegar. Assim, a mão tem que pegar, ela vai fazer a sua parte na missão que Deus nos deu, fazendo aquilo que Deus deu a ela. Qual a sua parte na missão? Encontre-a e desempenhe-a fielmente. Ao invés de, quando vê que o irmão tem uma falta de um dom, ao invés de criticá-lo pela falta desse dom, valorize-o pelo dom que você tem. Você é um olho? Então me ajude vendo. Eu sou uma mão, então eu vou te ajudar pegando. Você se aproveita do dom que o irmão tem e você concede o dom que você tem. Como igreja, assim, nós agimos como um corpo. E nós saímos realmente como o corpo de Cristo. Cada um com a sua função, cumprindo a sua missão. Mas é triste quando o irmão recebe uma função de ser mão e ele fala: não quero pegar. Eu não queria ser mão, eu queria ser era olho. Receba a missão que Deus lhe deu. Encontre a sua função no corpo e cumpra. E um desejo tem que ser comum em todos os nossos corações: a salvação dos pecadores. Cumprir o ID de Cristo. A missão que Ele nos deu. Avaliem-se, irmãos. Como é que vocês estão com relação a essa missão de Cristo? Avaliem-se como se o próprio Cristo chegasse para vocês e dissesse: e a missão que eu te dei? É tanto que, em seguida, depois da história de Zaqueu, ele vai falar a parábola das minas. Eu dei minas para vocês, dinheiro, recursos. Eu dei talentos. O que vocês fizeram com os meus talentos? Prestem contas. Se Cristo viesse hoje prestar conta dos seus talentos, você diz: Senhor, era tão pouquinho. Eu enterrei. Não consegui fazer nada. Eu vivi a minha vida inteira para mim mesmo. Que o Senhor não nos acha assim, meus irmãos. Pois essa é a característica daqueles que não ouviram a palavra de Deus. Daqueles que Cristo disse: ide! Aí ele falou: eu não vou não. Só temos duas opções: obedecer ou desobedecer. Crer ou não crer. Vivermos como servos de Deus ou nos provarmos falsos crentes. Que o Senhor nos dê graça, amados. Se vocês estão ouvindo essa palavra, eu creio piamente. O Senhor está mandando essa palavra para vocês para despertá-los, pois vocês são o povo de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Longe de comodismo. Longe de dizer: essa palavra acho que não é para mim não. Eu não consigo. Diga: me dá esse arado aqui. Eu tinha tirado a mão do arado. Agora eu vou meter a mão no arado e vou fazer o ID do Senhor. Eu vou proclamar que Jesus Cristo é o Salvador dos pecadores. Que Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém, meus irmãos?
nos animemos com essas palavras para continuarmos a missão do Salvador que Ele nos deu. Vamos orar, meus amados. Senhor nosso Deus, nós clamamos a Ti, ó Pai, havendo visto, ó Senhor, a Sua missão gloriosa de salvar pecadores como nós. Senhor, como Zaqueu poderia se salvar a si mesmo? Ele nada mais tinha sido, até aquele momento que encontrou o seu Filho Jesus Cristo, do que um agente da sua própria salvação. Ele não podia ser o seu próprio Salvador, mas podia ser o seu próprio destruidor. Oh, Pai amado, mas o Senhor enviou o Teu Filho Jesus Cristo para salvar aquele pecador. Oh, Pai, assim como o Senhor enviou o Seu Filho Jesus Cristo para salvar a nós, e nos fala por meio da Sua palavra, nos ordenando: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos, crede no Evangelho. Senhor, nós nos arrependemos, nós cremos, ajuda-nos a viver agora, Senhor, como aqueles que verdadeiramente têm crido em Ti, têm se arrependido dos nossos pecados, que possamos ouvir essa palavra não apenas como um homem nos falando, não apenas como um frágil pecador nos falando, mas sabendo que Deus hoje nos fala verdadeiramente. Deus hoje continua nos conclamando ao arrependimento, à salvação, por meio do Seu Filho Jesus Cristo, pela Sua palavra, pelo Seu Espírito Santo. Ó Senhor, que nós possamos ser salvos, e à medida que recebemos a palavra da salvação, também possamos, ó Deus, transmitir essa palavra de salvação. Ó Pai amado, conforme a prescrição, a missão que o Senhor nos deu, de levar o Evangelho a toda criatura, para que todo aquele que crê seja salvo. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, nós oramos e pedimos essas bênçãos, ó Deus. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Vamos para a ceia do Senhor.